Olá a todos, turma boa que quer aprender matemática. Aqui é o professor Marcos Ítalo, em mais uma aula com vocês. Dessa vez nós vamos trabalhar aqui, pessoal, monômios e polinômios. E para a gente começar bem, todo mundo aí, vamos inscrever no canal, tá? Ativa o sino para receber notificações de novos assuntos legais que a gente vai colocar por aqui. Então, pessoal, o assunto hoje é monômios e polinômios. Nós estamos dentro de uma parte da matemática aqui que nós chamamos de álgebra, tá bom? Professor, o que é um monômio? Eu já tenho uma noção boa de expressão algébrica, né? Eu sei que uma expressão algébrica é uma expressão matemática que é formada por números e letras, né? Aquelas letras a gente chama de variáveis. E o que vem a ser um monômio? Pessoal, o que é um monômio? Olha, essa palavra aqui, mono, significa um, né? É uma expressão algébrica, tá? Então, uma expressão algébrica, ela é formada por letras e números, né? Inteira, vamos já ver o que é que significa bem, com um único termo, tá bom? Com um único termo. Então, essa questão de único termo vem dessa palavra mono, que significa um. Tá? Então, professor, me dê um exemplo. Como é que seria a questão de um monômio? Olha, pessoal, vou dar aqui exemplos de monômios. Então, se você pegar, por exemplo, se você escrever aqui 5A, olha, isso é uma expressão algébrica, tá? Formada por letras e números. Mas você só tem uma coisa, você tem aqui um número multiplicando a variável, que é a letra, tá? Então, quando você tem uma coisa desse tipo aqui, você vai dizer que isso aqui é um monômio, tá? Às vezes você pode até utilizar a palavra termo, né, para representar o monômio, tá? Então, qualquer expressão desse tipo é um monômio, tá? Se você tiver aqui 7x2, y3, tá? Isso aqui também é um monômio, ok? Se você, por exemplo, vamos pegar outra coisa aqui, 3 quintos, A, B, C. Outro exemplo de monômio. Tá certo, pessoal? Então tá bem claro, né? E se eu tiver esse exemplo aqui? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se eu tiver algo desse tipo aqui, ó. 4 sobre A. Então, pessoal, é só uma expressão. Ah, professor, é só uma expressão. Então isso aí também é um monômio, não é? Não, pessoal, nesse caso aqui, isso aqui não é um monômio, porque essa expressão algébrica não é inteira. Então a questão do inteira está aqui, pessoal. É você não ter a variável, você não ter a letra no denominador de uma fração, dentro de radicais, tá? Então tudo isso aí faz com que a expressão algébrica não seja monômio, tá? Então, embora você tenha uma única expressão, não é isso? Um único termo, ok? Mas isso aí faz com que a expressão algébrica não seja um monômio, tá? Então, se você tiver algo desse tipo, olha, você está com a variável dentro do radical, tá? Então, isso aí vai fazer com que isso aí não seja um monômio, tá? Por quê, professor? Porque a expressão algébrica, ela não é inteira, tá? Então, para ser monômio, não é obrigado, não basta que seja uma coisa só, que fique uma expressão só, tá? Que seja só um único termo, tá? A expressão algébrica também, ela tem que ser, pessoal, inteira, tá? Então, a letra, né, que é a variável, ela não pode, as variáveis elas não podem estar dentro de frações, no denominador de frações, embaixo de radicais, tá? É como expoente, coisas desse tipo, tá? Então, esses exemplos aqui da esquerda todos caracterizam um monômio, tá, pessoal? Professor, e se tiver mais de uma coisa? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 6A mais 7B. Observe que aqui eu tenho dois termos.
Aqui é como se fosse dois monômios, o monômio 6A e o monômio 7B. Tá? Então isso aqui, pessoal, é uma soma algébrica de monômios. Como são dois monômios, tá? Nós vamos dizer que isso aqui é um binômio. Então, isso aqui não é um monômio, porque está formado por dois. Mas nós vamos chamar ele de binômio, tá? Porque você tem dois monômios formando essa sombra algébrica. Se eu tiver x2 mais 3x menos 8. Observe que nesse caso, que eu tenho uma soma algébrica com três monômios, x2, 3x e menos 8, pessoal. Então, nesse caso, eu tenho três monômios aqui. Tá? Então, nós vamos chamar isso aqui, ó, quando é 2 foi binômio, né? Quando é 3, vamos chamar de trinômio, tá? Então, eu tenho aqui um trinômio, tá certo? Que é uma soma algébrica de três monômios. Tá? Professor, e se eu tiver algo desse tipo? Olha aqui, A3 mais 4B mais 3/5 C mais D. Olha, nesse caso, pessoal, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 monômios. Nós temos uma soma algébrica de 4 monômios, tá? Então aqui, pessoal, quando você tiver um caso como esse, você pode chamar ele simplesmente de polinômio, tá? Poli, muitos, né? Nós não vamos dar um nome especial quando tem 4, tem 5, tem 6, 10, né? Vou chamar simplesmente de polinômio, tá? Na verdade, pessoal, o polinômio é qualquer soma, vamos chamar assim, soma algébrica de monômios, tá bom? Soma algébrica de monômios. Então, pessoal, a rigor, se eu tiver até um monômio só, eu posso chamar de polinômio, tá? Mas não tem, a gente tem esse nome especial, porque é 1 apenas, quando é 2 é binômio, quando é 3 é trinômio, tá? Então, em geral, essas somas algébricas de monômio, nós vamos chamar todas elas de polinômios, tá certo? Então, ficou bem fixo aí a questão da definição para vocês. Então, tá certo. Então, isso aqui é um monômio, pessoal. Então, o monômio, ele é formado por um só termo. Então, aqui é como se fosse uma multiplicação. Aqui é como se fosse 5 vezes A, né? Aqui é como se fosse 7 vezes x2, y3 e assim por diante. Não é monômio quando a expressão algébrica ela não é inteira, né? Ok? Então, nesse caso, a variável está no denominador ou está embaixo de raiz, tá? Quando eu tenho mais de um monômio, 2 monômios, você vai dizer que é binômio, 3 trinômio, tá? E mais de 3, ou qualquer soma de monômios, nós vamos poder chamar de polinômios, ok? Pronto. Os elementos de um monômio. Explique isso aí. Como se compõe um monômio? Como é que é composto o monômio? Tá? Então, olhe bem. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Vamos pegar o monômio 5. Tá? x3, y2. Tá? Olhe bem. Essa parte numérica, aqui, o número que está ao lado das variáveis, tá? Essa parte numérica aqui, nós vamos chamar ele de coeficiente. Então, isso aqui é o coeficiente. Tudo bem? Tá certo? Essa parte formada pelas variáveis, tá? Essa parte formada aqui pelas variáveis, nós vamos chamar, certo? De parte literal. Parte literal. Então, o monômio, pessoal, é composto por um coeficiente, tá? Que é o número que fica ao lado das letras, né?
das variáveis, tá? É o chamado coeficiente. E é formado também numa parte literal, que é quando você junta as variáveis que estão lá. Então, no meu caso aqui, o coeficiente é 5. E a parte literal, x3, x ao cubo, y ao quadrado, x3, y2. Tá bom? Então, esses são os elementos de um monômio. Vamos ver aqui. Vamos olhar aqui para essa tabela. Olha. Vamos aqui destacar nos diversos monômios aqui, nesse monômio 3xy, quem seria o coeficiente e quem seria a parte literal. Então, pessoal, o coeficiente desse monômio aí, tá, seria 3, né? Ok? E a parte literal corresponde às variáveis, tá? As variáveis que estão aqui. Então, seria simplesmente xy. Ok? Olha aqui no próximo. O coeficiente. Olha quem é o número que está ao lado lá. Menos 8. Tá bom? E a parte literal, que corresponde à letra, né, as variáveis, seria a elevado a 3. Olha o próximo. Tem o coeficiente aqui, olha lá, como não tem nada de complicado. Identifica logo as letras. O que sobra é o coeficiente. Então aqui o coeficiente seria 5/7 e a parte literal corresponderia a essa parte. Então o coeficiente seria 5/7 e a parte literal a B5C ao quadrado. Tá? Então aqui na álgebra, pessoal, é importante que você saiba diferenciar bem esses elementos, tá bom? Professor, nesse caso aqui, eu estou vendo a parte literal, x3, y7. Vou até botar logo ele aqui, a parte literal, x3, y7. Mas cadê o número que está ao lado? Pessoal, o número não aparece aqui, é porque ele é 1, tá? Lembra que isso aqui é uma multiplicação? Então, quando eu multiplico 1 por isso aí, tá? Vai dar ele mesmo, né? Então, se você pegar 1 vezes x3, y7, não é obrigado 1 aparecer aí, tá? Então, o coeficiente aqui para mim é 1. Ok? Pegaram bem isso aí? Tá certo? Então, quando você não vê o número lá ao lado das letras, é porque ele é 1. Tá? Então, o coeficiente aqui seria 1. E a parte literal, x3, y7. Olha, uma observação. Uma observação. E se eu tiver um número, se eu tivesse, por exemplo, o número 6. 6, pessoal, o número, tá? Que você conhece aí da aritmética, o número inteiro, o número natural, tá? Você pode considerar esse número aqui, número real, que seja, tá? Como um monômio, tá? Isso aí também pode ser um monômio, ok? Então, isso aqui poderia ser um monômio, porque eu posso, por exemplo, achar que isso aqui é um monômio. Cadê a letra, pessoal? Professor, para ser um monômio não é uma expressão algébrica, mas posso considerar isso aqui como sendo algo desse tipo, ó. Expoente zero lá, né? Você sabe que elevado a zero, isso aqui, x diferente de zero, isso aqui vai ser 1. Então, vai ficar 6 vezes 1, que é 6. Então, você pode considerar todo número como uma expressão algébrica, tá? Uma expressão algébrica. Tá? E nesse caso, a parte numérica dele, né? A parte numérica, que é o coeficiente dele, né? Coeficiente seria o 6, no caso, né? Seria 6, tá bom? E aí, a parte literal você não considera, tá? Mas seria como se fosse algo desse tipo aqui, tá bom? O x elevado a zero, o a elevado a zero, algo desse tipo. Então, pessoal, vocês estão vendo que é bem simples você diferenciar esses dois elementos que compõem um monômio, né? Que é o coeficiente, que é o número que fica ao lado das letras, né? Que são as variáveis, e a parte literal, que é o conjunto das variáveis, que está lá, ok?
Nesse sentido aí, com essa definição, nós podemos agora, pessoal, saber o que são monômios semelhantes. Tá? Já que você já sabe diferenciar as diversas partes do monômio, você pode já rapidinho entender o conceito de monômios semelhantes. Então, o que são monômios semelhantes? Pessoal, monômios semelhantes são aqueles monômios que possuem parte literal, que é a parte das letras da variável, igual. Tá bom? Como assim? Olha, pessoal, imagine que você pegue 5x e 10x. Olha, veja que a parte literal do 5x é x e a parte literal do 10x é x. Então, nesse caso, esses dois aqui, eles são semelhantes. Tá certo? Eles são semelhantes. Tá? Professor, se eu tivesse aqui 4A e 4B. Veja que a parte literal do primeiro é A e a parte literal do segundo é B. Não são iguais. Tá? Ah, mas o 4 é igual nos dois, a parte numérica. Mas para a questão da semelhança, eu observo a parte literal, que são as frases. Então, isso aqui não são semelhantes. Tá certo? Não são semelhantes. Então, importante, pessoal, esse conceito de semelhança, porque quando nós formos ver as operações com monômio, a adição, tá certo? De monômios, tá? A soma algébrica de monômios, isso aqui vai ser preponderante. Então, pessoal, já sabemos aqui o que é que torna monômios semelhantes, né? Então, se você tiver, por exemplo, 3A2B, 4A2B, 7A2B, eles são semelhantes, pessoal. Porque a parte literal deles, né, são todas iguais, ok? Eles são semelhantes. Tá? Professor, me diga uma coisa. Eu tenho aqui um monômio. 13x7 y2z4. E eu tenho esse outro monômio, 4x, vou botar aqui y2z. Vamos botar aqui tracinho aqui em cima. Quem é que eu teria que colocar aqui em cima do tracinho para que esses dois monômios sejam semelhantes, tá certo? Quem é que eu teria que colocar? Então, pessoal, para os dois monômios serem semelhantes, tá bom? O que é que vai ter que acontecer? A parte literal tem que ser igual. Então, aqui eu tenho x7. Então, aqui também tem que ter x7. Então, você vai ter que botar aqui um 7. Tá? Ó, o y2 está correto. Z4, então aqui você vai ter que colocar um 4 para que eles dois fiquem semelhantes. Tá bom? Ok? Então, esse conceito de semelhança é um conceito bem simples de entender. Tá? Então, o conceito de semelhança, pessoal, entre monômios é a parte literal. Não tem nada a ver com a parte numérica. Então, aqui o número pode ser diferente. Mas lá em cima, eles têm que ser iguais, tá? Então, quando você faz com que essas duas partes elas fiquem iguais, então automaticamente eles são semelhantes. Tá bom? Pronto. Agora, outro conceito importante quando a gente fala de um monômio é quando a gente fala do grau. O grau de um monômio, pessoal. O grau de um monômio. Professor, o que é o grau de um monômio? Olha, galera. Grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Tá bom? Como é isso? Me explique, me dê um exemplo. Tá? Soma dos expoentes da parte literal, como é isso? Então, imagine esse monômio aqui. Exemplo.
Pega esse monômio aqui. Menos 4A3B2. Olha aí. Quem é a parte literal desse monômio, pessoal? Olha, a parte literal desse monômio, professor, é a 3B2. Isso aqui é a parte literal. Parte literal. Tá, mas não enrole não. Eu quero saber o que é o grau desse monômio. Então, pessoal, o grau desse monômio é o seguinte. Olha, veja que o expoente da variável A é 3. E o expoente da variável B é 2. Então, você vai pegar e vai somar 3 mais 2, ó, dá 5. Então, você vai dizer que esse monômio aí, ele tem grau 5. É o monômio do quinto grau, ok? Tá bem entendido essa questão do grau? Tá bom, pessoal? Então, o que é que nós vamos ter que fazer para achar o grau de um monômio, professor? Olha, você vai ter que somar os expoentes, tá? Então, pega esse outro monômio, 2/3 de x7 y2 z. Ah, professor, como é que seria aí? Como é que seria o grau? Olha, pessoal, vamos ver. Olha, o expoente da variável x é 7. O expoente da variável y é 2. Ah, professor, o z, não tem ninguém aqui em cima. Pessoal, quando não tem nada é porque é 1. Isso aqui é como se fosse z elevado a 1. Tá bom? Se você tem um número, tá? Um número como 8. 8 você pode escrever como 8 elevado a 1, né? Você sabe que esse número aqui de cima indica quantas vezes a base se repete. Então, vale a mesma coisa lá para as letras. Então, o grau do meu polinômio seria, do meu monômio, né? 7 mais 2 mais 1. Não esqueça do expoente do 1, do z lá, que aqui é como se fosse 1, tá? Verso 1 aqui. Então, você vai ter 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Então, significa que esse monômio aí, ele vai ter grau 10. Tá certo, pessoal? Grau 10. Tá? Uma observação importante. Observação. Você não define o monômio quando o grau do monômio, né? Quando ele é igual a zero, tá? Quando ele é igual a zero, quando ele é nulo, tá? Não se define o grau, tá? Então, observação. Não se define grau para o monômio nulo, né? Como é que seria o monômio nulo? Seria o zero, né? Então, quando você tem o zero, você não vai definir grau, tá? Você não vai dizer que é grau zero, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito de monômio, de grau de um monômio, né? Ok? Professor, o que é que seria grau zero? Então, se você tivesse, por exemplo, simplesmente aqui, 7, tá? 7 é um monômio, pessoal. Tá? 7 é como se fosse 7 vezes x elevado a zero. Tá? Ok? Então você vai dizer, no caso aqui, que você tem grau zero. Tá? Quando for só o número. Tá? Quando for só o número, então, grau zero. Tá? Então, toda vez que for só o número, a soma é o próprio expoente da variável que está lá, né? Se eu tiver, por exemplo, 5 x4. Olha aí. Ah, professor, só tem uma variável. Olha, só tem uma variável, não tem problema. Então, o grau vai ser
o próprio expoente dessa variável. Não tem outra para somar, né, pessoal? Então, no meu caso aí, eu tenho um monômio, tá? De grau 4. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Esse é o início dessa parte, pessoal, a maravilhosa álgebra, né? A álgebra é uma parte da matemática muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, de quem ainda não foi inscrito no canal, faça sua inscrição, toque o sininho, né? Para receber as notificações, tá bom? E até a próxima, galera.